É, Então, vocês viram que o vídeo que eu passei hoje foi o mesmo da semana passada, né? Não dava para eu continuar fazer um vídeo novo porque a apostila não tinha chego, vocês não tinham feito demonstre seu conhecimento do módulo do módulo 12.1, então não fazia sentido. E não fazia sentido eu gravar de novo, né, pessoal? Já que já estava gravado, vamos usar o que já tem feito, que já estava pronto. Então, passei aí o vídeo para vocês. Agora sim acredito que vocês conseguiram completar as lacunas que ele pedia aí, né? Começava na página 126 da apostila. Todo mundo com a apostila agora? Boa! Bom, pessoal, vamos lá então, né? Esse módulo ele quer trabalhar como calcular a distância entre dois pontos, né? Resumidamente, se eu tenho uma linha horizontal ou vertical, a distância entre dois pontos sempre vai ser a subtração de um ponto pelo outro, né? Se for horizontal, eu vou usar os pontos do eixo X, né? Um menos o outro em módulo, né? Somente o valor positivo me interessa. Se for a distância entre dois pontos numa linha vertical, somente eu faço a subtração entre a posição em Y de um menos o outro em módulo, somente o valor positivo. Agora, se eu tiver uma diagonal, né, dois pontos numa diagonal, eu transformo isso num triângulo pitagórico, desculpa, num triângulo de Pitágoras, descubro os catetos, né, o cateto no eixo X, o cateto no eixo Y, e acho a diagonal, que vai ser a hipotenusa. Alguma dica, alguma dúvida, pessoal, em alguma parte do vídeo? Tá suavão? Sim? Então, beleza. Vou só passar aqui, ver se vocês completaram as lacunas. Então, na página 126, ele perguntava qual o polígono que encontrado. Aí, polígono é um retângulo, certo? Vão completando aí, se vocês não completaram. Ele pergunta qual que é o perímetro, né, se cada espaço do plano é 1 centímetro, qual o perímetro do retângulo que vocês encontraram? 24 centímetros, né? Beleza? Aí ele fala aqui sobre a distância entre dois pontos, que é o resumo que eu fiz para vocês, explica como calcular, e aí dá para ir direto para o demonstre seu conhecimento da página 132. Beleza? Todo mundo aí comigo na página 132? Sim? Boa, bora lá. Bom, primeiro exercício. Determine a distância entre o ponto A e B em cada caso a seguir. Bom, vamos lá, pessoal. O segmento AB é uma reta horizontal. Né? Percebam que em Y, se eu olhar ela em Y, ela não vai variar. Toda a extensão desse segmento está em 3 em Y. Então, eu não consigo usar para nada o valor em Y. Qual que é o único eixo que varia? O eixo X, que ele vai do ponto -2 ao ponto 4. Né? Então, eu preciso saber a distância de -2 a 4. Eu posso contar quadradinhos, né? Ó, -2. Eu começo aqui, então vai, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 unidades. Ou eu posso usar a fórmula, né? Eu posso usar a fórmula que é o quê? Um ponto menos o outro, isso em módulo, né? Então, eu posso fazer, ó, 4 menos 2, ou eu posso fazer -2 menos 4. De qualquer forma, vai dar 6 unidades, porque está em módulo, tá? Novamente, quando está em módulo, só me interessa o valor, o valor positivo, nunca o valor negativo. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, distância do ponto A ao ponto B. Vou usar o exemplo que ele deu. 4 menos. Aí tem que lembrar que é -2, tá? Não pode. Se você colocar 4 menos 2, dá 2. É 4 menos. O menos é da fórmula, tá? O menos é da fórmula. E o outro ponto. Qual que é o outro ponto? -2. Então, 4 menos -2. Esse menos com menos vira mais. Fica 4 mais 2,
6 unidades. Então, a distância entre eles, 6 unidades, ou 6 centímetros, né? Como ele não deixa claro se a escala está em centímetros, em metros, enfim, pode deixar 6, tá bom? B. Agora, ó, é uma reta vertical, né? Ou seja, em X ela não varia nada. Ela sempre está na posição menos 4 em X, ó. Se eu posso subir infinitamente aqui para cima, subir para cima não dá, né, o professor Robson? Eu posso ir para cima infinitamente, posso ir para baixo infinitamente e sempre continuar a menos 4. Onde que ela está variando? No eixo Y, né? No eixo Y, o ponto B está em menos 4 e o ponto A está em 6. Né? Qual que é a distância deles, então? Veja que agora está de 2 em 2, tá, pessoal? Se porventura vocês optarem por contar quadradinhos, vocês têm que lembrar que aqui está de 2 em 2 e não em 1 em 1. Então, ó, de menos 4 a 6, 10 unidades. O ideal é que vocês usem a fórmula, tá? Distância de um ponto ao outro é em módulo, pega um ponto e subtrai pelo outro. 6 menos 4, menos com menos vira mais, 6 mais 4, 10 unidades. Beleza? Pessoal, se eu estiver indo rápido, vocês pausam aí, tá? Me fala que aí eu espero vocês copiarem. Bom, olha o item D. Agora está na diagonal. Bora fazer um triângulo retângulo, beleza? Vou fazer um aqui com vocês, olha lá. O que foi? E foi? Olha o Antônio me ama aqui, pessoal. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Acho que ele quer sair. Deixa eu abrir para ele aqui que ele quer sair. Vai. Bom, vou fazer um triângulo retângulo aqui, pessoal. Ó, eu tenho a hipotenusa. Onde que é o triângulo retângulo? Esse aqui, ó. Beleza? Eu tenho aqui e o outro aqui. Agora, o que eu preciso para calcular a hipotenusa? Eu preciso saber o valor dos catetos. Então, eu preciso da distância desse ponto aqui, ó. Deixa eu marcar esse ponto aqui para vocês. Ó, eu tenho 3 pontos agora. Esse ponto eu vou chamar de... não sei, vou chamar de ponto R de Robson. Porque eu posso, já que eu sou professor. Quando vocês forem professores, vocês chamam do que vocês quiserem. Aí eu vou chamar de R. Não pode esquecer que é R maiúsculo, tá, pessoal? Porque é um ponto. Então eu tenho a distância, ó. Vou fazer o cálculo aqui com vocês. Eu tenho a distância aqui. RB, eu tenho esse segmento RB, que é um cateto, e tenho o segmento RA. Eu preciso saber o valor deles para fazer o cálculo. Vamos achar aqui o RB, né? RB. Qual que é a distância do RB? É o módulo, né? Colocando aqui em módulo, do ponto R ao ponto B, a subtração. O ponto R, ele, como é o RB é horizontal, eu só vou usar os valores em X. Qual que é o valor em X? 1 menos, e o valor de B, 3, né? 1 menos 3 fecha módulo. 1 menos 3 dá menos 2, mas como eu estou em módulo, só preciso saber, vai dar 2, beleza? Então, já tenho o segmento, um cateto, 2. Aí vou lá no outro cateto. Pessoal, dá para ver que é 3, né? Dá para ver que é 2 e 3, mas a gente tem que se acostumar fazendo esses cálculos. Aí eu tenho o segmento, ó, RA. O RA vai ser módulo do... agora, ó, eu não vou usar X, né? Vou usar Y, porque em X o RA não varia. Então, em Y ele está em 2 menos 5. 2 menos 5, fecha módulo. Isso vai dar 2 menos 5, menos 3. Mas como está em módulo, 3. E aí, agora é só calcular a hipotenusa. Né? Hipotenusa é o AB. Então, ó, AB ao quadrado, né? É a hipotenusa, lembra? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, hipotenusa ao quadrado, que é o AB, vai ser igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Beleza? Então,
AB ao quadrado vai ser igual 2 ao quadrado, 4, mais 3 ao quadrado, 9. Beleza? Então, AB é igual, AB ao quadrado, é igual a 9 mais 4, 13. Né? Tenho que tirar a raiz quadrada disso aqui. Então, AB é igual... Vou escrever raiz, tá, pessoal? Porque não tem aqui no teclado, não tem o símbolo raiz. Raiz quadrada... Raiz de 13. Raiz de 13. Que está aqui do ladinho vermelho para vocês. Tá bom? Né? Robson, qual que é a raiz quadrada de 13? Não vai dar para fazer, né, pessoal? Se a gente fatorar o 13 é um número primo, né? Então, ele não vai ter raiz quadrada, não vai ter um valor que dá para simplificar essa raiz. Então, pode deixar em raiz de 13 mesmo. Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui? Sim? Entenderam? Boa. Boa, Murilo. Manu fez que sim. Os demais aí entenderam, gente? Alguma dúvida nesse? Raquel, Professora, sim. entendi, só que eu não estava conseguindo mandar joinha. Beleza, Marília. E o resto, eu acredito que sim também. Não é difícil, né, pessoal? Dá para fazer de boa. Bora lá, então, para os demais. Deixa eu apagar aqui. O 2 ele só quer, pessoal, vamos ver aqui o que ele quer. Veja o espaço, veja o esboço de um bairro a seguir, onde a distância nos eixos coordenados estão expressas em quilômetros. Considere raiz de 2 igual a 1,4. Determine as coordenadas de cada localização. Bom, vamos começar aqui pelo banco. Não, pela praça que você está aqui. Praça. Praça aqui. Coordenada, lembre-se, é sempre um valor em X, o primeiro valor em X e o outro valor em Y. Nunca pode inverter, né? Porque se você inverter, colocar Y primeiro e depois X, vai dar em outro lugar no plano, né? Vai dar numa posição diferente. Né? Aí daria errado. Então é sempre X e Y. Então a praça, ó, em X está em 8, em Y está em 1. Ó. 8 em X, 1 em Y. Então, beleza, tem a coordenada da praça. Do clube, 3 em X, 1 em Y. Ó, 3 e 1. Lembre-se também, pessoal, que isso tem que estar entre parênteses e cada coordenada tem que estar separada por ponto e vírgula. Por que ponto e vírgula? Porque se você colocar só uma vírgula, a gente pode confundir um número decimal. Não, 3,5, por exemplo, eu tenho uma posição em X, 3,5 e a posição em Y é 2. Então, imagine, 3,5,2. Vai ficar confuso. Então, essa ponto e vírgula é necessário, tá bom? Para separar uma coordenada da outra. Igreja, 1 em X, 3 em Y. 1 em X, 3 em Y. Igreja. Escola. Escola aqui, ó. 6 em X, 3 em Y. De novo, 6 em X, 3 em Y. Jardim, 4 e 4. Né? Jardim, ó, 4 em X, 4 em Y. E o banco tá, ó, 8 em X e 5 em Y. Beleza? De boa. B. Determine a distância entre o clube e a praça. Suave, né, pessoal? Clube e a praça, eles formam uma linha horizontal. Então, eu vou subtrair os valores em X. Né? Distância 8 menos 3, ou 3 menos 8, já que estamos em módulo, só vou pegar o valor positivo. 8 menos 3, 5. Olha aqui, 5 quilômetros. Beleza? A distância entre a praça e o banco. Ó, praça e o banco. Praça está em Y. Está em 1 em Y e 5 em Y. 5 menos 1, 4 quilômetros. Beleza? 4 quilômetros. Aí ele pega a distância entre a praça e a escola. Praça e escola aqui. Agora eu tenho uma diagonal, né? Deixa eu escrever a diagonal aqui para vocês.
Olha a diagonal aqui, beleza? Ó, aqui, praça, escola. Vou fazer aqui triângulo, retângulo, né? Beleza? Triângulo, retângulo aqui e triângulo, retângulo aqui. Se vocês lembrarem, pessoal, ó, eu vou fazer um outro negócio aqui, ó. Se eu completar esse quadrado, isso aqui vai formar um quadrado. E aí vocês percebem que a distância da distância da escola à praça é a diagonal de um quadrado. E vocês lembram como que é a forma de diagonal de um quadrado? É sempre raiz de 2, lado raiz de 2. Se o lado, né, o lado de cada, o lado do quadrado ou do triângulo é 2 unidades, então a diagonal vai ser 2 raiz de 2. Como ele pede para colocar a raiz de 2 vezes 1 igual a 1,4, então vai ficar 2 vezes 1,4. 2 vezes 1,4 que dá 2,8. Beleza? Se vocês não lembrarem disso, também sem problemas, manda lá um triângulo retângulo, olha lá, o lado 2, outro lado, cateto 2, outro cateto 2. Então, diagonal vai ser a distância entre a praça e a escola. A diagonal vai ser a hipotenusa, diagonal ao quadrado, igual 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que dá cada um 4, 4 mais 4, 8. Então, diagonal ao quadrado é igual a 8. Tirando a raiz quadrada, vai simplificando, vai dar 2 raiz de 2. Como ele pede para substituir raiz de 2 igual a 1,4, vai ficar 2 vezes 1,4, que dá 2,8. Suave, né, pessoal? De boa, de boa, de boa. Bom, 3 aqui. No mapa a seguir, vemos um dos principais pontos culturais da cidade de São Paulo. Temos em destaque o Museu da Língua Portuguesa. Nele, a história e a evolução do nosso idioma são contadas em uma ampla área de exposição, integrando o Centro Cultural Júlio Prestes. Temos a Sala São Paulo, uma sala de concertos. Considere as seguintes coordenadas para os pontos demarcados na imagem. Então, tem a Rua Mauá. Rua Mauá, aqui. Beleza? Essa Rua Mauá, com coordenadas 0 e 0. Né? Esse ponto aqui. Quer dizer que aqui eu tenho a origem, né? 0 e 0. Quer dizer que em X ele está em 0 e em Y 0. Temos Sala São Paulo. Olha a Sala São Paulo aqui. Coordenadas 0 em X, 1 em Y. E temos o Museu da Língua Portuguesa, 7 em X e 0 em Y. Aí ele vai perguntar a distância aí, né? Qual a menor distância entre a Sala São Paulo e o Museu da Língua Portuguesa aproximadamente? Considere raiz de 2 igual a 1,4 e cada unidade de medida equivale a 100 metros. Bom, qual que é a menor distância entre dois pontos? É uma reta, né? A menor distância entre um ponto e outro é a reta que liga eles. Então, ele está perguntando qual é a menor distância entre o Museu de Língua Portuguesa e a Sala São Paulo. Virou uma hipotenusa, algo diagonal. E aí eu formo esse triângulo retângulo. Eu sei que aqui o cateto aqui mede 1, né? Ele falou aqui, ó, a Sala São Paulo 0 a 1 mede 1 centímetro aqui. E o Museu da Língua Portuguesa, 7 centímetros, né? Então, 1 ao quadrado mais 7 ao quadrado dá 1 mais 49, dá 50. Raiz de 50. Simplificando raiz de 50, vai dar 5 raiz de 2. Como ele pede para substituir o raiz de 2 por 1,4, vai ficar 5 vezes 1,4, que dá 7. Bom, e aí ele fala, né? Cada unidade de medida equivale a 100 metros. Então, 7 vezes 100, 700 metros aproximadamente entre a distância do Museu da Língua Portuguesa e a Sala São Paulo. Gente, alguém já foi no Museu da Língua Portuguesa? Antes de pegar fogo ou depois de pegar fogo? Ninguém? Só é um museu incrível, né? Eu fui alguns anos antes dele. Eu já fui. É muito da hora, né, Rafa?
Aham, eu tinha ido junto com a escola da minha mãe, sabe? E aí eu era Aham. menor, mas eu lembro. Não, ele é um museu diferenciado, pessoal, porque ele não tem aquela cara de museu de você tem as exposiçõezinhas, vocês ficam olhando, ele é um museu interativo, né? Ele é muito tecnológico. Então, obviamente, tem documentos, tem algumas coisas em relação à nossa língua, à origem, à transição, à interação da nossa língua com outras línguas. Então, tem esses documentos, mas eles também têm interação, tem muita tecnologia. Tem, é incrível, pessoal. Só que aí pegou fogo. Só que eu tenho quase certeza, eu lembro que eu vi uma notícia meses atrás que ele foi reconstruído, e aí eu não sei se está funcionando, mas vale dar uma olhada. Né? Espero que vocês consigam ir lá um dia, que é um museu incrível. Né? Porque também a gente tem que perder essa ideia que museu é antiguidade. Se a gente pegar os museus mundo afora, nos países desenvolvidos, Europa, tal, esses museus novos, eles são algo interativo, né? Tem muita tecnologia. Então não é só algo exposto debaixo de uma tela de vidro, né? Esses museus novos, eles têm uma interação. Vocês podem manusear coisas. É bem da hora mesmo. Eu trabalho com o pessoal na Química, aqui na USP, que eles trabalham com museu de ciências. Então, eles sempre estão trazendo novidades sobre os museus mundo afora e a interação entre eles. Bem legal isso mesmo. Eu tinha aquela visão rústica, né? Visão de que museu é velharia, que eu adoro, na verdade. Então, se eu pudesse ter uma casa aí com esses móveis antigos, eu ia pirar. Bom, enfim, continuando aqui. 4. Obtenha o perímetro e a área do retângulo representado no plano cartesiano a seguir, considerando que o lado de cada quadrado equivale a 1 centímetro. Bom, é um retângulo aí. Para eu descobrir a área e o perímetro, como é um retângulo pequeno, pessoal, dá para contar, né, gente? Dá para contar tanto quadradinhos como dá para contar o perímetro. Mas usando as fórmulas, eu preciso saber a distância AB e ABC, né? AB, A está em 4, B está em 1. 4 menos 1, 3. Então, eu sei que esse lado AB e o lado DC é de 3. Distância BC, B está em 2, C está em 7. 7 menos 2, 5. Então, eu tenho um retângulo de lado 5 e 3. Perímetro, né? 3 mais 5 mais 3 mais 5. 5 mais 5, 10. 3 mais 3, 16. Então, eu tenho um perímetro de 16. A área, lado, base vezes altura, né? 3 vezes 5, 15. Então, a área do retângulo, 15. Beleza? Bom, e por último, determine a área do quadrado PQRS localizado num plano cartesiano, onde P tem a coordenada 2 e 3 e Q 5, 5 e 7. Nossa, não estou entendendo o que ele fez aqui, a resolução dele. Deixa eu ver. Porque se ele quer a área, ele está calculando a diagonal. A diagonal? Logo, área, 5 vezes 2. Bom, eu faria diferente. Bom, vou fazer como eu faria aqui, pessoal. Bom, olha o que ele tem aqui. Eu tenho um quadrado, determine a área do quadrado PQR. Ah, tá, entendi. Ele deu a diagonal do quadrado, né? Nem vou precisar disso. Então, ele só deu a diagonal, ó. A diagonal P e aqui. O que eu consigo fazer com essa diagonal? Se eu sei o valor dela, eu consigo descobrir o valor dos seus catetos, né? Como assim, Robson? Se é um quadrado, lembra que eu tenho essa fórmula aqui, acabei de falar para vocês. Lembra que, ó, diagonal de um quadrado é igual o lado raiz de 2. Raiz de 2, né? Lado raiz de 2. Se eu sei o valor da diagonal, que é lado raiz de 2, e a diagonal, com base no que ele deu,
é 5, quer dizer que o quê? O lado desse quadrado vai ser o lado raiz de 2, né? Então, eu vou fazer o cálculo aqui com vocês para vocês não se perderem. Tá? Bom, vamos começar aqui. Ele dá o ponto P, está na coordenada 2 e 3, ó, P2 em X, 3 em Y. Ele dá a coordenada Q, que está em 5 em X, 7 em Y, beleza? Faça a diagonal, faz um plano cartesiano, né? E faça essa diagonal, para vocês saberem o valor dos catetos. Eu acho, eu acho que dá para fazer de um jeito mais fácil ainda, pessoal. Nem vou usar isso aqui. Ó, fiz a diagonal aqui, beleza? Ela está em 2 em X, 3 em Y. Ponto Q. 5 em X, 7 em Y. Beleza. Se ela está aqui, eu consigo saber, fazendo essa diagonal, eu consigo saber os catetos. Ó. O cateto aqui da base é 3 e o cateto aqui da altura é 4. Eu consigo descobrir a fórmula da área. 3 vezes 4, 12, né? Gente, tá estranho aqui. Por que ele está dando 25? Determine a área do quadrado PQ localizado no 3 vezes 4, 12, cara. Por que ele está dando 25? Alguém entendeu o que ele fez aqui, pessoal? Para mim tá confuso. Vocês concordam comigo, ó? Se o ponto P... Eu acho que ele tentou achar a hipotenusa, Robson. Ele achou a hipotenusa e ele está falando que é a área, né? Olha, o exercício ele determina a área do quadrado. Se o quadrado PQ basta determinar a distância PQ para saber o comprimento do seu respectivo lado. Beleza, ó. Se eu escrever o ponto P e o Q como ele fez, ó, fiz um plano cartesiano. Ó, fiz um plano cartesiano aqui. O ponto P está em 2 em 3. Ó, fiz o ponto P aqui em 2 e 3. Fiz o ponto Q, que está em 5. Ó, 5 em X, 7 em Y. Tracei aqui a diagonal. Certo? Aí é só traçar os catetos. Ó. O ponto P, vou chamar aqui de ponto X. De PX, ó, eu tenho 3. De X aqui, eu tenho 4. Calcular... Gente, não é nem um quadrado isso, né, pessoal? Como que é um quadrado de lado 3 e 4? Fala para mim. Seria 3 e 3, né? Ou 4 e 4. Não, não dá, pessoal. Esse exercício aqui, para mim, tá estranho. Não estou conseguindo achar a lógica dele. Porque aí não vai formar um quadrado, vai formar um retângulo. Olha o retângulo aqui, ó. Deixa eu pôr com outra cor. Olha o retângulo aqui, ó. Fechando essa diagonal, determine o quadrado PQ. Não tem como dar Não tem como, gente. Não tem como dar um quadrado. Ou eu tô errando feio aqui, alguém consegue achar? Não dá, pô. Robson, eu já me perdi em tudo que você tá falando. Eu já não sei nem mais o que você começou a falar. Ó, vamos olhar com calma de novo. Ele fala, ó, determine a área do quadrado PQRS localizado num plano cartesiano, onde eu tenho o P com a coordenada 2 e 3, olha o ponto P aqui, e Q 5 e 7. Então, determine a área do quadrado localizado no plano cartesiano de P. Bom, ele fala aqui, ó, se o quadrado PQRS, se o quadrado é PQRS, então PQ é o seu lado. PQ, entendi, pessoal. Robson. Entendi, fale. Não, eu não entendi nada. Mas eu ia falar que se fosse eu ia chutar o 25 porque ele era pitagórico. Eu só ia chutar por isso. 3, 4 e 5. Eu entendi, pessoal.
olha que... Tá. É o seguinte, ele não falou que PQ é a diagonal do quadrado. Ele falou que PQ, ó, é um lado do quadrado. Ó, PQ é um lado do quadrado. Então, eu tenho qual quadrado? Ó, vou tentar fazer um quadrado aqui para vocês. Aqui, ó. Um quadrado, ó. Faz de conta que isso é um quadrado. E PQ é um lado. Vamos supor que P está aqui, ó. Aqui. Vamos supor que P está aqui, esse ponto. Q está aqui. Aí o R está aqui. E o S está aqui, beleza? Agora sim. Então, PQ é um lado do quadrado. Aí sim, ó, ele dá as dicas para a gente descobrir o valor de PQ. Né? Ele dá as dicas. Faça um PQ num plano cartesiano. PQ. Aí, se eu calcular a distância PQ, que é uma diagonal, né, formado pelo retângulo 3 e 4, eu consigo descobrir o valor de PQ. Fazendo o triângulo retângulo, eu consigo... É um triângulo pitagórico, né? 3, 4, logo PQ tem valor 5. Se PQ tem valor 5, né? Aqui, ó, peraí. Se PQ tem valor 5, todos os outros lados vai ter 5, certo? Ó, 5, 5 e 5. Qual que vai ser a área desse quadrado? 5 vezes 5, 25 unidades quadradas. Entenderam? Entenderam, pessoal? Beleza. Alguém não entendeu? Ligou? Ainda não sei. Tô no caminho, mas eu chego lá. Não, Lívia, olha, ó, de novo, não tem problema. Temos 5 minutinhos aqui ainda. Ele fala aqui, ó, determine a área de um quadrado PQRS. Beleza? Então quer dizer que quadrado, eu tenho 4 lados. Ó, o lado P, o lado Q, o lado R aqui e o lado S. Beleza, ele quer a área desse quadrado. Só que para isso ele só deu essa dica aqui, ó. A coordenada do ponto P é a coordenada do ponto Q. Ó, P e Q. É como se esse quadrado, ó, ele tivesse aqui, ó, numa posição estranha, ó. É como se esse quadrado tivesse numa posição estranha. Deixa eu apagar tudo isso de novo, para não ficar confuso. Beleza. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a distância PQ. Porque se eu acho a distância PQ... Se eu acho a distância do ponto P ao ponto Q, eu descubro o lado desse quadrado. Se é um quadrado, todos os lados vão ter o mesmo valor da distância PQ. Tá? Então, foi isso que eu fiz. Ó. Coloquei o ponto PQ no plano cartesiano. Ó. O ponto P no 2 e 3, ele está dando aqui. E o ponto Q em 5 e em 7. Ó. 5 em X, 7 em Y. Agora o Antônio quer entrar. Folgado. Tem que decidir o que é da vida, né, bicho? Bom, aí, ó, Lívia, formou um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo de base 3, cateto 3, cateto 4, né? Então, é um triângulo pitagórico. Quer dizer que a hipotenusa vai ser 5. O triângulo 3, 4, 5. Então, ou seja, descobrimos que o lado desse triângulo, o lado PQ, mede 5 centímetros, ó, 5 unidades. Se é um quadrado, todos os lados vão medir 5. Todos os lados. Então, para calcular a área desse quadrado, 5 vezes 5, que dá 25. Entendeu? Entendi, Robson, entendi. Agora eu entendi como você fez para chegar, então já tá bom, eu entendi. Beleza. Pessoal, então é isso, na verdade. Esse é um exercício que eu achei um pouco mais difícil, mas depois que a gente entendeu o que ele estava pedindo, não ficou tão difícil. É só a gente pensar em qual é o raciocínio para chegar no objetivo dele. No demais, todos os exercícios são mais fáceis, né? Calcular a distância é de boa. Né? No máximo de dificuldade é que vai cair num teorema de Pitágoras.
Fora isso, é só somar subtrair a distância de um ponto ao outro. Beleza, gente? Alguma dúvida? Não? Então é nóis, gente. A gente se vê aí no final da tarde, na aula de laboratório. Só bom almoço para vocês e um abração. Ah, peraí.